Existe os Estados Unidos que você vê e o Império Americano que você não vê. Fora dos Estados Unidos continentais, existe um vasto, quase oculto império, com territórios espalhados pela terra. Os Estados Unidos da América adotaram tendências imperialistas desde cedo, e isso trouxe dividendos estratégicos a longo prazo. O que começou como 13 colônias separatistas, unidas por uma revolta anti-imperialista nas margens orientais da América do Norte, tornou-se o vasto território continental dos Estados Unidos da América que conhecemos hoje, mas foram seus territórios ultramarinos que realmente os transformaram no império que reconhecemos na era moderna. A maioria sabe que os nativos americanos foram removidos de suas terras pelos Estados Unidos da América em expansão e por políticas de presidentes como Andrew Jackson. A compra do Alasca deu aos Estados Unidos da América vantagens futuras, como acesso ao petróleo do Ártico e uma área de proteção entre seu território e a Rússia. E os territórios que eles anexaram ou adquiriram no exterior? Como esses locais ajudaram na política externa e nos objetivos estratégicos dos Estados Unidos da América? Bem, grande parte da estratégia geral dos Estados Unidos foi reformulada pelos acontecimentos de 1898. A Guerra Hispano-Americana começou com o apoio à independência de Cuba e o afundamento do USS Maine, mas seu fim teve impacto ainda maior na ordem mundial da época. Os Estados Unidos tornaram-se força dominante no Caribe, controlando Porto Rico, Guam e as Filipinas. Após anexar o Havaí em 1898, os Estados Unidos da América compraram as Ilhas Virgens Dinamarquesas em 1917 por 25 milhões de dólares. Os Estados Unidos estavam agora surgindo como uma verdadeira potência imperialista, uma potência que em breve desafiaria a longa dominação do Império Britânico à medida que o século XX se desenvolvia. É válido questionar por que esses territórios ultramarinos eram tão importantes para a estratégia dos Estados Unidos, já que muitos americanos nem sabiam onde ficavam essas ilhas. E mesmo hoje, isso provavelmente é verdade, porque, sejamos honestos, elas são como pequenos pontos de poeira no mapa de tão pequenas que são. Além disso, pesquisas feitas pouco antes dos ataques a Pearl Harbor indicavam que poucos cidadãos no território continental dos Estados Unidos apoiavam uma defesa militar desses territórios ultramarinos. Mas os tempos mudaram. Agora, pode-se dizer que os Estados Unidos controlam ainda mais terras fora de suas fronteiras, seja oficialmente ou por presença militar indireta. Além das já citadas, eles hoje administram as Ilhas Marianas do Norte, Samoa Americana e outras pequenas ilhas desabitadas no Pacífico. Ninguém previu os benefícios estratégicos dessas áreas aos Estados Unidos da América no longo prazo. Seus territórios no Pacífico tornaram-se essenciais para proteger interesses no Sudeste Asiático e, principalmente, conter a expansão do próximo império que desafia seu domínio, a China. Para entender como os Estados Unidos aproveitam esses territórios ultramarinos, é preciso analisar suas vantagens econômicas e estratégicas. Cada um cumpre seu papel na manutenção da dominância dos Estados Unidos da América. Entre seus territórios ultramarinos, 14 estão sob controle direto. Há 3 estados soberanos que atuam de forma parecida com esses territórios, colaborando com os Estados Unidos da América em operações estratégicas e militares. Os estados soberanos estão ligados aos Estados Unidos por meio de um tipo específico, de acordo que vamos analisar em mais detalhes mais adiante no vídeo. Por enquanto, devemos começar o mais próximo de casa possível. O Caribe, como eu disse antes, os Estados Unidos têm uma longa história imperialista e intervencionista no Caribe. Hoje, os principais territórios caribenhos dos Estados Unidos da América são as Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico. Financeiramente, nenhuma dessas possessões foi estável ou trouxe grande valor econômico ao governo federal. Porto Rico tem a história econômica mais consolidada nos Estados Unidos da América. Para pessoas e empresas, serviram como paraíso fiscal, com imposto de renda de só 4% para residentes, atraindo muito comércio à ilha. Permite que quem ganha renda em Porto Rico evite a alíquota federal de 37% e altos impostos estaduais, como 13,3% na Califórnia. As Ilhas Virgens Americanas também estão na lista negra de paraísos fiscais da União Europeia pelos mesmos motivos. Ambas as ilhas são territórios não incorporados sob jurisdição dos Estados Unidos da América, mas sem os mesmos benefícios dos 50 estados. Isso reduz o apoio federal, mas permite evitar pré-requisitos como o imposto de renda.
Todos esses territórios, reconhecidos como parte dos Estados Unidos, têm direito à sua própria zona econômica exclusiva, geralmente uma área de 200 milhas náuticas a partir de cada costa. Isso, por sua vez, dá aos Estados Unidos a capacidade de explorar os recursos naturais dentro dessa área. Isso abrange o controle dos peixes, reservas de petróleo e gás e direitos de mineração em alto mar, cada vez mais lucrativos nos territórios do Pacífico ricos em minerais. Com o tempo, comercialmente, Porto Rico fica no Estreito de Mona, rota marítima-chave para o Canal do Panamá e San Juan. A capital da ilha possui um dos maiores e mais acessíveis portos do Caribe. Por isso, no século XX, a localização central de Porto Rico foi crucial para o transporte de mercadorias entre Estados Unidos da América Caribe e América do Sul. Os portos marítimos das ilhas facilitam embarcações comerciais e têm papel crucial para a Marinha dos Estados Unidos da América e sua projeção de força. Porto Rico serviu como ponto de partida para várias operações de grande destaque ao longo dos anos, incluindo o golpe de 1954 na Guatemala, a ocupação da República Dominicana em 1965, a invasão do Panamá em 1989 e outras. Na maior parte do tempo, Porto Rico serviu como base para o que se tornou a dominação dos Estados Unidos no Caribe, uma grande rede de instalações militares em ilhas como Bermudas, Bahamas, Antígua e nas Ilhas Virgens em Porto Rico. Permitiu que os Estados Unidos mantivessem seu próprio controle estratégico, econômico e ideológico sobre o hemisfério ocidental, auxiliando suas operações na América do Sul e Central. Antes de irmos ao Pacífico, é importante entender a relação entre interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos da América no exterior. Não é segredo que os Estados Unidos derrubaram várias democracias e líderes ao redor do mundo por seus interesses financeiros. E quando se trata de seus territórios ultramarinos, isso continua sendo tão verdadeiro quanto sempre foi. O Havaí, por exemplo, que atualmente é um estado, entrou originalmente na órbita de poder dos Estados Unidos por meio de um grupo de elites empresariais euro-americanas. Isso facilitou um golpe na ilha em 1898 para proteger interesses na indústria açucareira, derrubar a monarquia e anexar o Havaí aos Estados Unidos da América. Assim, os Estados Unidos passaram a ter presença legítima no Pacífico. Isso deu a eles um território para estacionar a marinha e proteger o comércio. O Havaí possuía ótimos portos, ideais para instalar estações de carvão que abasteceriam a marinha em expansão. Era perfeito. Sob controle dos Estados Unidos da América, o Havaí não era uma potência econômica, mas a indústria agrícola deles, baseada principalmente no cultivo de açúcar e abacaxis, era de interesse vital para os empresários americanos que viviam na ilha. Mais tarde, a indústria do turismo deles experimentou um boom a partir da década de 1950 e a ilha acabou se tornando uma ferramenta do soft power americano, contribuindo para a imagem global positiva da meca capitalista durante a Guerra Fria. O papel do Havaí em segurança destacou-se nos gastos militares, principalmente na Guerra do Vietnã. O reforço militar na ilha elevou os gastos com defesa em 39% ao ano entre 1958 e 1973, impulsionando a economia deles. Nesse período, o Havaí, localizado no Pacífico Sul, era importante logisticamente, servindo de escala naval e facilitando o transporte de equipamentos e artilharia. A anexação do Havaí visava projetar presença militar no Pacífico. Essa utilidade vem da Segunda Guerra Mundial, quando a importância estratégica do Havaí foi crucial. Após o Japão atacar Pearl Harbor, também lançou ataques aéreos no mesmo dia contra Guam, Ilha Midway, Ilha Wake, Singapura, Malásia e Hong Kong, possessões dos Estados Unidos da América e Reino Unido. Assim como conquistaram a Tailândia, os Estados Unidos da América entraram na luta contra o eixo. O Havaí e outros territórios do Pacífico ajudaram a Marinha dos Estados Unidos da América a expulsar os japoneses para seu território. A ilha de Midway serviu como estação de reabastecimento, campo de aviação, base de suprimentos e posto tático avançado para os aliados. Invasões anfíbias e salto de ilhas foram essenciais para os aliados reverterem o poder naval no Pacífico. Com a Batalha de Midway marcando um ponto de virada crucial na guerra, a partir dali, as forças dos Estados Unidos da América puderam lançar ataques a partir de Midway e passar para a ofensiva. O salto de ilhas foi uma estratégia em que ilhas fortemente fortificadas
eram isoladas por terra e mar. Depois, eram ignoradas sem invasão, permitindo que os Estados Unidos da América avançassem e tomassem locais pouco defendidos que sustentavam seu avanço. É fundamental destacar que essas ilhas remotas, vistas como destinos exóticos, são na verdade ferramentas de poder militar. Geografia e recursos definem segurança, políticas e planejamento estratégico. O acesso a locais estratégicos, como ilhas com grandes portos, pode influenciar conflitos, como mostra a agressão da China no Mar do Sul da China. Hoje, constroem ilhas artificiais para obter vantagem naval sobre rivais geopolíticos na região, como na Segunda Guerra Mundial. Territórios ultramarinos como o Havaí permitiram aos Estados Unidos da América lançar rapidamente uma contraofensiva após Pearl Harbor. O Havaí é importante, mas no contexto atual em que os Estados Unidos da América querem conter a China, quanto mais a oeste, mais valioso é o território. O próximo território a ser analisado é Guam, que tem ainda mais importância estratégica. O Havaí está a 2.400 milhas da Califórnia e Guam fica 3.800 milhas além do Havaí, perto do Mar das Filipinas. Ela fica idealmente posicionada entre aliados dos Estados Unidos da América ao sul, Austrália e ao norte, Japão, transformando-a em base ideal para operações militares na Ásia-Pacífico. Desde 2000, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América ampliam suas forças em Guam para aumentar a presença operacional, dissuadir hostilidades e projetar poder no Pacífico. Assim, eles podem responder a crises e apoiar aliados como Coreia do Sul e Taiwan na região. As bases militares em Guam são fundamentais para pressionar a China e influenciar sua ascensão, e como o governo dos Estados Unidos da América afirma, para fortalecer sua presença avançada em uma parte crítica do mundo. A cada 4 anos, nos Estados Unidos da América, o secretário de Defesa publica a Revisão Quadrienal de Defesa, detalhando ameaças e objetivos estratégicos sob Obama. Em 2010, o secretário de Defesa Robert Gates divulgou a Revisão Quadrienal de Defesa, deixando claro o valor de Guam para a estratégia de defesa dos Estados Unidos da América. A Revisão Quadrienal de Defesa de 2010 ressaltou a importância de seguir o roteiro de realinhamento Estados Unidos da América, Japão de 2006, que mantinha as forças americanas no Japão e faria de Guam um centro de segurança regional. Robert Gates comentou isso em uma conferência de defesa Ásia-Pacífico em Singapura naquele ano. Os Estados Unidos da América eram uma nação do Pacífico e o reforço militar em Guam integrava a nova estratégia de defesa americana na Ásia, com distribuição geográfica mais ampla. Isso dizia à China que seria cercada por aliados dos Estados Unidos da América e forças americanas em territórios ultramarinos no Pacífico Ocidental. As hostilidades só cresceram entre as duas superpotências. Mas ao usar Guam dessa forma, essa nova estratégia não só permitiria que os Estados Unidos da América colaborassem mais com aliados regionais, como também lhes dava mais liberdade para patrulhar as rotas marítimas que são fundamentais para a economia mundial, rotas essas que a China havia começado a bloquear à medida que as tensões aumentavam na região. Desde então, a presença das forças dos Estados Unidos da América só aumentou. Guam abriga mais de 7.000 militares, uma base aérea dos Estados Unidos da América, esquadrão de submarinos e navios da Guarda Costeira. Desde 2024, cerca de 5.000 fuzileiros navais serão transferidos de Okinawa, Japão, para o acampamento Blas, em Guam. Isso ainda é apenas uma fração das tropas dos Estados Unidos da América, em território japonês, que estão sendo transferidas. O Japão abriga 120 bases militares dos Estados Unidos da América, mais que qualquer outro país fora do continente, incluindo mais de 50.000 soldados americanos. Entre Japão e Coreia do Sul, há mais de 200 bases militares americanas, essenciais para conter a China. Guam está se tornando parte essencial da expansão das forças dos Estados Unidos da América na ilha. Guam terá papel estratégico vital em futuros conflitos de segurança na região, mas não é o único. Territórios dos Estados Unidos da América na Polinésia, Micronésia e outras áreas do Pacífico foram ajustados para alinhar-se à estratégia de presença avançada, como Samoa Americana, as Ilhas Marianas do Norte e as ilhas periféricas de Mauna, que abrangem diversos locais no Pacífico. Em 2020,
A ilha Wake recebeu uma atualização de infraestrutura de 87 milhões de dólares americanos da Força Aérea dos Estados Unidos da América para apoiar operações de voo. Em abril de 2023, os Estados Unidos da América anunciaram investimento de até 5 bilhões de dólares para reforçar infraestrutura militar e civil. O projeto do Aeroporto Alternativo de Tinian, na ilha de Tinian, comunidade das Ilhas Marianas do Norte, permitirá ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, que já aluga 2/3 das terras locais, ter um plano de contingência. Se a base aérea Anderson em Guam ficar inoperante após um ataque, Tinian ganhará importância na estratégia dos Estados Unidos da América. O governador da comunidade optou por reduzir a dependência dos turistas chineses, que são metade do mercado, e focar em outro tipo de turismo. Para os Estados Unidos da América, Coreia do Sul e Japão são aliados militares. Isso ocorre enquanto as relações da China com as ilhas do Pacífico se tornam mais preocupantes e suas táticas mais agressivas. Nos últimos anos, barcos de pesca chineses ilegais têm pescado em excesso em territórios dos Estados Unidos da América, prejudicando pequenas economias insulares, como em Samoa Americana, onde uma fábrica de processamento de atum, que é um dos maiores empregadores da ilha, teve que fechar temporariamente devido à falta de peixe. A agressão chinesa é clara, com embarcações equipadas para a coleta de inteligência entrando rotineiramente em zonas econômicas exclusivas no Pacífico. Inclui navios hidrográficos e embarcações auxiliares de inteligência encontrados nas áreas do Havaí e da Austrália. Para constar, navios espiões chineses chegam a águas dos Estados Unidos da América e Austrália, permitindo vigilância de submarinos e possível comprometimento de cabos submarinos. Aqui está sendo colocada uma ameaça real à segurança nacional dos Estados Unidos da América, com mais recursos indo para os conflitos na Ucrânia e Oriente Médio. Esses territórios ultramarinos ficaram mais vulneráveis do que antes. Porém, algumas das ilhas citadas não estão tão inseguras. Lugares como as Ilhas Marshall, Guam ou Samoa Americana, na verdade, têm residentes e comunidades que estão, pelo menos hipoteticamente, vulneráveis à influência chinesa. As ilhas periféricas menores são usadas apenas por operações dos Estados Unidos da América e não têm residentes permanentes. Isso destaca a diplomacia como chave para manter a vantagem estratégica nos territórios do Pacífico. O Índice de Diplomacia Global de 2024 indica que a China superou os Estados Unidos da América como principal potência diplomática, prevendo mudanças estratégicas em postos diplomáticos. A China lidera os Estados Unidos da América por 9-8 nos países insulares do Pacífico e por 44-27 no leste asiático. Se essa disparidade aumentar, a influência diplomática dos Estados Unidos da América seguirá enfraquecida nessas regiões. Na verdade, a crescente presença diplomática da China no mundo todo basicamente forçou uma maior conectividade entre os Estados Unidos da América e as nações do Pacífico nos últimos anos, conforme Washington entende a importância de fortalecer esses laços. Isso resultou em colaboração inédita entre os Estados Unidos da América e territórios no Pacífico, destacada pela Estratégia de Parceria do Pacífico de 2022, que priorizou maior engajamento com as ilhas do Pacífico. O principal objetivo dessa estratégia era finalizar as negociações do pacto com essas nações aliadas. Uma área de preocupação, o Pacto de Livre Associação com Palau, Estados Federados da Micronésia e Ilhas Marshall seria renovado em 2023 e tem impacto crucial na segurança nacional. Alguns de vocês podem estar se perguntando como os Estados Unidos conseguem estabelecer bases militares por todo o Pacífico, não apenas em seus próprios territórios, mas também em nações soberanas que eles consideram aliadas. Bem, o precedente legal para ter uma presença militar nessas nações insulares é baseado nesses pactos. Eles definem o relacionamento entre os Estados Unidos da América e esses territórios. Os pactos permitem aos Estados Unidos da América operar forças militares nesses países e os tornam responsáveis por sua proteção. O principal é que isso permite aos Estados Unidos da América negar a potências estrangeiras o uso do território, semelhante à doutrina Monroe. Cidadãos desses estados livremente associados geralmente servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Na verdade, os Estados Federados da Micronésia têm até uma taxa de alistamento per capita maior do que qualquer estado dos Estados Unidos da América.
Portanto, em grande parte, a estratégia do Pacífico dos Estados Unidos depende fortemente desses acordos. No entanto, devemos lembrar que esses acordos também trazem um risco. Ter uma presença militar tão próxima de forças hostis como a China significa, na verdade, que os Estados Unidos têm uma rede de gatilhos prontos para serem acionados a qualquer momento. Isso pode levá-los a uma guerra com a segunda superpotência. Se esses acordos beneficiam os Estados Unidos nos territórios ultramarinos, interessa à China subvertê-los. E esse é o receio recente, que a China use seu poder econômico e militar para desafiar alianças e o status quo no Indo-Pacífico. O Congresso aprovou, em março de 2024, o financiamento dos acordos dos 3 países do Pacífico, aliviando especialistas em defesa dos Estados Unidos da América. Isso ocorreu após meses de atraso, enquanto a China avançava. Por exemplo, recentemente, a China persuadiu Nauru, no Pacífico, a romper laços diplomáticos com Taiwan em 2022, pagando $100 milhões anuais. O Pacto de Segurança entre China e Ilhas Salomão enfraqueceu o poder diplomático e o controle estratégico dos Estados Unidos da América na região. Devido ao relativo descaso que essas nações recebem em Washington, muitas vezes ficando em segundo plano em relação ao que o Congresso considera questões mais urgentes, como outros conflitos regionais ou questões internas, esse tipo de perda é mais preocupante do que nunca. Se os Estados Unidos da América quiserem manter o uso estratégico de seus territórios ultramarinos, devem priorizar melhorias em saúde, infraestrutura, educação, conectividade e relações autênticas com as comunidades locais, em vez de só pagar pelas parcerias. Porque tão importante quanto, é preciso perguntar como esses territórios ultramarinos se sentem em relação a serem exatamente isso, territórios ultramarinos. Num mundo ideal, todas as nações teriam recursos para alcançar a autodeterminação. Mas, infelizmente, a realidade é que, ao longo da história, os governos de nações menores, especialmente aquelas do tamanho dessas nações insulares do Pacífico, quase sempre precisam sacrificar aspectos de sua autonomia, como uma forma de garantir certas condições para seu povo. Caso contrário, correm o risco de serem ameaçados a se render pela força militar. Para os Estados Unidos, porém, parece que eles estão fazendo algo certo. Apesar de vários referendos, nenhum território escolheu deixar a independência dos Estados Unidos da América, exceto as Filipinas, há cerca de 80 anos, mas isso é outra história. Países pequenos, próximos a uma superpotência, precisam sempre considerar suas expectativas. Para as nações do pacto, é assim. Elas podem desejar os benefícios de serem um Estado ou até mesmo a independência. Ficar no meio, recebendo financiamento, servindo de posto de controle e com o exército dos Estados Unidos da América controlando muitas terras, é indesejável de várias formas. Com outra superpotência por perto, eles podem trocar de aliança, e esse é seu trunfo. Os Estados Unidos da América precisam orientar sua política externa para essa região, exatamente por esse motivo. Caso contrário, a China está esperando para aproveitar a oportunidade de fazer parceria com essas nações insulares e redefinir o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico, como já vimos antes.